Oi, Benders! Tudo bem com vocês? Uma grande parte dos comentários que a gente recebe aqui no canal é pedindo pra gente falar o que teria acontecido se alguma coisa tivesse sido diferente na história. E a gente já fez vídeos nesse sentido. A gente já fez, por exemplo, um livro é ótimo, né? Um vídeo falando o que teria acontecido se o Lúthien, o filho do tio Iroh, tivesse sobrevivido. Obviamente, nós não somos os criadores de Avatar pra falar o que de fato teria acontecido, mas em algumas situações dá pra gente meio que prever com base no que a gente tem de informação do que aconteceu depois. E é o caso de Zutara. Muita gente já pediu pra gente falar o que teria acontecido se Zutara tivesse sido canon no final de A Lenda de Aang, e hoje nós finalmente estamos aqui. E eu queria deixar bem claro que eu sou o Zutara shipper, ok? Mas que esse vídeo aqui, ele não tem como objetivo defender um ship ou outro, ele simplesmente vai analisar e observar algumas informações que teriam sido diferentes se os dois tivessem ficado juntos no final. Ele simplesmente vai analisar e observar algumas informações e ver o que teria sido diferente se a Katara tivesse ficado com o Zuko e não com o Aang no final. Até porque tem algumas pessoas que têm umas ideias bem erradas sobre isso, do tipo, tem gente que acha que os Nômades do Ar teriam acabado se a Katara não tivesse ficado com o Aang. Então, sem brigas de chip nos comentários, ok? Acho que é meio óbvio, mas já vou deixar avisado que esse vídeo vai ter spoilers das comics de Avatar e de A Lenda de Korra, ok? Bom, a primeira grande mudança que aconteceria seria na comic A Promessa, que se passa logo depois do final de A Lenda de Aang e que a gente, por acaso, já dublou aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Em A Promessa, o Aang e o Zuko, eles estão lidando com questões políticas bem complicadas do pós-fim da guerra, no que diz respeito principalmente ao que vai acontecer com as colônias da Nação do Fogo no Reino da Terra. A princípio, os dois concordam com um movimento chamado Movimento de Restauração da Harmonia, mas ao longo da história, o Zuko começa a ter mais contato com essas colônias e percebe que esse movimento não faz tanto sentido assim, porque existem pessoas cujas famílias criaram raízes ali naquelas colônias, e essas pessoas elas não podem simplesmente serem mandadas de volta para a Nação do Fogo. Já o Aang acredita que não se pode ter equilíbrio sem as 4 nações completamente separadas e equilibradas, então ele acha que quem é cidadão da Nação do Fogo tem que ficar na Nação do Fogo, quem é do Reino da Terra tem que ficar no Reino da Terra e das outras por diante. Eu sei que parece um pouco estranho que o Aang acredite nesse tipo de coisa, mas é que na verdade ele estava muito preocupado em preservar a cultura dos Nômades do Ar, que estava nas mãos dele, querendo ou não, e ele achava que se fosse virar uma grande mistura, essa cultura iria se perder. Bom, e aí agora vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o Zutara e Katenka, né? Mas calma que eu vou explicar. Nessa época, o que acontece é que o Zuko, ele tá muito sozinho. Ele tem a Mai ali com ele, mas a Mai não é uma presença muito forte na vida dele, ela acaba até deixando ele nesse período, eles tinham voltado no final de Avatar, mas ela acaba deixando ele de novo. E justamente por não ter uma pessoa pra guiar ele, porque o tio Iroh tá morando no interior e ele não quer incomodar o tio com as dúvidas dele, ele acaba se deixando levar pela influência do pai e ele começa a se questionar se ele realmente está sendo um bom senhor do fogo. Ele começa a não dormir porque ele não consegue viver com as escolhas dele e ele não sabe se o que ele tá fazendo é realmente certo, né? Essa questão de ir contra o Aang, ir contra o time Avatar e defender a Nação do Fogo e os cidadãos da Nação do Fogo. Mas aí você pensa, e se a Katara estivesse lá com ele? Quem já leu A Promessa sabe que a Katara tem um papel importantíssimo pro time Avatar, pro outro lado da história, mas a gente não consegue deixar de pensar que se ela estivesse namorando o Zuko nesse período, ela também teria sido essa pessoa apaziguadora, tranquilizadora e com ótimos conselhos que ela sempre foi. A gente sabe pelo que foi mostrado na série que depois que a Katara e o Zuko se acertaram, eles se mostraram pessoas bem compreensivas com os problemas um do outro e que de certa forma se entendiam bem. Sem falar que a Katara é uma pessoa que cuida dos outros por natureza, né? Ela com certeza teria sido um ótimo apoio emocional pro Zuko e ele não teria que enfrentar toda aquela questão política sozinho e ele provavelmente teria ficado muito mais seguro das decisões dele que, assim, spoiler do final da comic, o Zuko tava certo, tá? O Aang tava errado. Com a Katara do lado do Zuko, pode ser que o grande conflito bélico que se formou ao longo da história tivesse sido diminuído, porque é justamente por o Zuko estar ansioso e com raiva que ele acaba explodindo e levando as coisas mais pro lado de guerra com o Reino da Terra. Tanto que desde o começo o Aang, apesar de estar contra o Zuko, só quer conversar.
Se ele tivesse mais calmo e com alguém dando o apoio emocional certo pra ele naquele momento, as chances de que o conflito tivesse sido muito mais na base do diálogo e muito mais tranquilo são muito altas. Mas olhando pelo outro lado da moeda, é possível que o Aang se sentisse mais inseguro sem ter a figura da Katara ali apoiando ele. Foi justamente a Katara que fez o Aang perceber que o movimento de restauração da harmonia não era tão bom assim. E ela usou como argumento para ele o fato de ela ser da tribo da água e ele ser um nômade do ar, e se ele seguisse com o movimento de restauração da harmonia da maneira que ele estava querendo seguir, os dois não poderiam ficar juntos, porque eles teriam que viver em nações separadas. Então, assim, Deus sabe quando e se o Aang teria percebido isso em algum momento. A Katara ainda poderia ser uma pessoa próxima do Aang que ajuda ele nessa situação, afinal eles continuariam sendo amigos, mas seria de uma perspectiva diferente, porque agora ela estaria namorando o Senhor do Fogo Zuko, então o Aang viria como se ela estivesse defendendo a pessoa que tá contra ele naquele momento. Mas, provavelmente, considerando que o Zuko estaria muito mais seguro, eles teriam conseguido resolver tudo de um jeito muito mais fácil. Ainda falando dessa questão multicultural, uma coisa que Zutara mudaria é a mensagem da presença do Zuko no trono da Nação do Fogo, tanto para a própria nação dele quanto para as outras nações. O Zuko sendo na Nação do Fogo e estando num relacionamento com uma pessoa da tribo da água seria uma mensagem enorme de que as coisas no reinado dele seriam diferentes do Ozai. Não é preciso observar muito atentamente para ver o quanto a Nação do Fogo cultiva essa ideia de que eles são superiores às outras nações, né? E isso é uma coisa que era incentivada principalmente pelos líderes, então imagina eles tendo uma Senhora do Fogo que é dominadora de água. E ao mesmo tempo que algumas pessoas entenderiam essa mensagem como algo positivo, não dá pra negar que teria gente na Nação do Fogo que acharia isso um absurdo. O Zuko agir contra os costumes da Nação do Fogo seria uma mensagem muito forte pro povo de que as coisas estavam pra mudar e de que a Nação do Fogo tava pra se abrir mais pro diálogo com as outras nações. A gente sabe que na Nação do Fogo existia já, mesmo no contexto canônico pós-lenda de Aang, um grupo que defendia a volta do Ozai ao poder, que era a Sociedade de Novo Ozai. Agora, imagina esse povo que já acha que o Zuko não merece estar onde está e que ele não é próprio, né? Ele não tem capacidade de ser um Senhor do Fogo decente, vendo o Zuko ficando com uma pessoa da tribo da água. Além disso, podia ser que a própria tribo da água, principalmente a do sul, ficasse um pouco revoltada por ter um dos seus se relacionando com o líder da Nação do Fogo. Porque, querendo ou não, foram dezenas de anos de opressão, de violência. Muitas pessoas morreram nas mãos da Nação do Fogo e o Zuko estava diretamente ligado ao Ozai. Então, talvez o relacionamento deles não fosse muito bem visto pela tribo da água. Muitas pessoas que problematizam Zutara usam isso como argumento, inclusive, de que a Katara poderia estar sofrendo uma espécie de síndrome do bom colonizador, que é parecido com o que a Pocahontas tem pelo John Smith. Mas assim, é importante que vocês saibam que nem todas as pessoas indígenas concordam com essa versão, inclusive algumas shippam Zutara, tá? Mas, querendo ou não, a gente não pode negar que essa história daria uma ótima comic. E já que a gente tocou nessa questão da participação política da Katara, isso também é uma coisa que provavelmente mudaria se ela tivesse ficado com o Zuko no final. Se a gente assumir que tudo aconteceria igual aconteceu com Kateng, eventualmente a Katara e o Zuko se casariam. E aí tem algumas comparações que a gente pode fazer dessa realidade paralela de Zutara com o canon do desenho. Por ter se casado com Aang, algumas coisas consequentemente caíram no colo da Katara. Como, por exemplo, o fato de que eles tinham o dever de recriar toda uma nação de nômades do ar. Obviamente, os dominadores de ar não teriam acabado se eles não tivessem tido filhos. Eles teriam ressurgido com a convergência harmônica. Mas eles não tinham como saber disso naquele momento. Então, até onde se sabe, os dois ficaram tentando ter filho até um deles nascer dominador de ar. A gente não sabe se eles queriam ter tido mais, se eles queriam ter tido menos. Mas a gente sabe que o Tenzin foi o último que por acaso dominava ar. Então, né? De qualquer forma, a Katara e o Aang tiveram 3 filhos, o que dá bastante trabalho. E o Aang era o Avatar, ele precisava viajar o mundo garantindo a paz e trazendo o equilíbrio, muitas vezes deixando a Katara cuidando das crianças. Inclusive, em A Lenda de Korra é mencionado que o Aang passava muito tempo viajando o mundo e que tinha pouco tempo para cuidar dos filhos, especialmente os que não eram dominadores de ar. É claro que ele fez o melhor possível para equilibrar a vida de Avatar com a vida de pai, mas querendo ou não, a maior parte disso acabou caindo no colo da Katara mesmo.
Isso com certeza foi uma coisa que fez ela querer se afastar um pouco do lado mais político da história e das ambições que ela costumava ter quando era mais jovem. Isso não é necessariamente ruim, tá? A Katara, ela é claramente bem feliz ali em A Lenda de Korra, ela claramente ama muito os filhos dela. Mas pra nós, espectadores, fica aquela sensação de que a Katara ficou meio sumida da história quando a gente compara ela, por exemplo, com o Zuko e com a Toph, que mesmo escondida lá nos confins do universo ainda era uma figura super conhecida e super forte. Tanto que depois, na comic da Kuvira, eles chamam justamente a Toph pra tentar impedir o general lá que quer retomar com o Império. Ela é a única personagem da gangue, com exceção da Suki, que foi esquecida totalmente no churrasco, que não tem uma estátua própria. E não venham falar que é porque os outros já morreram, porque a Toph não morreu. E ela acabou sendo lembrada muito mais como curandeira do que como uma dominadora de água super forte, que era justamente o oposto do que ela falava que queria ser. Eu sei que ela vai ficar feliz em tê-la como aluna, apesar da sua má atitude. Eu não quero curar, eu quero lutar. Se as coisas tivessem sido diferentes, será que a Katara teria tido outras ambições e teria sido um pouco menos deixada de lado em relação ao resto da gangue? Tá, vocês podem dizer, mas o Zuko é o Senhor do Fogo. Obviamente ele também teria mais um monte de coisa pra fazer e também ia deixar ela e os filhos de lado. Mas não é bem assim. O Zuko passou a lenda de Aang inteira aprendendo a importância de uma família amorosa e o quanto o pai dele foi não só um Senhor do Fogo horrível, como um pai horrível também. E nas comics a gente vê justamente o Zuko indo atrás da mãe dele para recuperar a essência de família. E a gente vê o quanto a questão da família é importante para ele. O que o Zuko menos quer é ser igual ao Ozai. Então, provavelmente cuidar dos filhos tá bem alto na hierarquia de importância da vida dele. E a prova disso tá em A Lenda de Korra. Eu vou voltar para a Nação do Fogo. Se é verdade que o alvo do Lótus Vermelho são os líderes das nações, eu tenho que proteger a minha filha. O Zahir tá causando um monte depois de ter matado a Rainha da Terra, e todo mundo sabe que a Korra é um alvo dele. Mas assim que ele ouve falar que um líder de estado foi morto pelo Zahir, o Zuko volta diretamente pra Nação do Fogo pra estar com a família dele e proteger a família dele, mesmo o Avatar e o ciclo Avatar inteiro estando em perigo. Você acha que esse é o tipo de cara que não tem tempo pros filhos? E falando em filhos, como eu falei, não teriam acabado os Nômades do Ar porque eles teriam renascido lá com a Convergência Harmônica, mas muita gente argumenta que a cultura dos Nômades do Ar teria acabado. E não é bem assim, gente. A cultura dos Nômades do Ar já vinha sendo preservada pelo fã-clube do Aang lá nas comics desde a Promessa, que acabou se tornando o primeiro novo grupo de acólitos do ar. E essas meninas, junto com o Aang, trataram de preservar a cultura dos nômades, mesmo que não tivessem outros nômades até o nascimento do Tenzin. E assim, mesmo que o Aang não tivesse ficado com a Katara, ele teria ou ficado sozinho ou casado com outra pessoa e continuado a se preocupar em passar essa cultura adiante, mesmo que não fosse para os filhos dele, mesmo que fosse através de pessoas que admiram essa cultura. Inclusive, eu acho bem capaz que ele tivesse acabado casando com uma das meninas do fã-clube, inclusive. Mas enfim, gente, isso foi o que a gente conseguiu listar do que provavelmente teria acontecido se a Katara tivesse ficado com o Zuko no final e não com o Aang. Como eu falei, era um vídeo bem explicativo mesmo, tem pontos positivos, tem pontos mais negativos, mas comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostariam mais dessa versão, se vocês preferem o canon, sem brigar por conta de chip, ok? Comenta que coisas vocês teriam achado mais legais, que coisas vocês teriam achado piores. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.